importante a gente estar em presença. Quando a gente está em presença, né, a gente consegue ter uma compreensão mais clara sobre as pequenas poeiras estelares que nós somos, né? Nós fazemos parte de tudo isso, né? Essa fala que o Adnir trouxe sobre todo esse alinhamento, essa é a contagem da precessão dos equinócios. E é nessa contagem de precessão dos equinócios que a gente começa falando sobre as eras astrológicas, né? Porque da onde surgiu as eras astrológicas, né? É tudo. E a gente está vivendo um momento de transição planetária onde estamos recebendo novos códigos de consciência, né? Então, para que a gente possa ancorar essa consciência, primeiramente vamos agradecer a presença, agradecer ao Grande Espírito. E eu quero trazer um rezo que é autoral, para a gente honrar essa força e começar, né? Então, tambor, ele é o toque do coração, ele alinha a gente com a presença, ele alinha a gente com o aqui e agora. Eu peço que venha nos proteger, ó grande mãe que tudo provê, mãe Gaia, ó grande mãe que tudo provê. Eu peço força pra não esmorecer. Eu peço força pra não esmorecer. A caminhada é pra valer. A caminhada é pra crescer. A caminhada é pra renascer. A caminhada é pra transcender. Ó grande Espírito que tudo vê. Ó grande Espírito que tudo vê. Eu peço luz pra caminhar no seu saber. Eu peço luz pra caminhar no seu saber. Damos graças à presença de todos vocês aqui. Eu sou grata a todos vocês aqui em presença. Então que a gente comece, né, Gente, essa introdução do Adnir foi linda, né, porque ele trouxe pra gente basicamente um entendimento sobre o que é a contagem dos equinócios, né? Porque aqui o que eu vou falar pra gente é eu vou acessar eras que estão longe de antes da gente ter conhecimento escrito, né? Porque o conhecimento escrito ele chegou mais ou menos há 6.000 anos atrás ali, que foi na era de Gêmeos, né? Na época ali dos sumérios, né? Todo esse povo foram eles que ancoraram essa fita de DNA que nos trouxe esse conhecimento, mas já vou falar sobre isso, que na era de Gêmeos eu chego nessa parte, né, para explicar pra gente um pouquinho. Mas para a gente entender esse processo de transição planetária que a gente vive, esses alinhamentos são muito importantes porque existem pontos, existem como se fossem portinhas, né, que precisassem ser abertas aqui, que são correspondentes, né, ao movimento dos astros, porque a vida ela é um grande movimento, uma grande espiral, só que ela tem uma ordem maior, né? E essa ordem maior, essa contagem, né, da precessão dos equinócios, que definiu ali que a gente vive um período de 26.000 anos, mais ou menos, para uma volta completa, né, que a Terra faz ali nessa contagem da precessão dos equinócios, que eu não vou conseguir entrar nisso a fundo agora, porque isso levaria mais de uma hora para explicar, né, Adnir, a precessão dos equinócios, mas é basicamente essa contagem, essa posição, essas contagens finas ali desses alinhamentos, né, com o céu, com como isso reflete aqui, né, isso é a precessão dos equinócios, é uma contagem, né, e aí essa contagem, ela definiu que mais ou menos ali cada era tem uma duração de 2.150 anos. E aí a gente está falando sobre
eu faço assim porque não existe um tempo preciso, né? Não existe uma contagem precisa, existe aproximadamente. Então, aproximadamente, cada era dura mais ou menos 2.150 anos. E o que a gente vive nesse período de eras, né? A gente vive o nosso crescimento, a nossa evolução. A gente está, né, ancorando, a cada era a gente ancora um arquétipo, né? E aí, eu vou começar falando da Era de Leão. Por que eu vou começar falando da Era de Leão? Porque a Era de Leão é a primeira que a gente consegue falar. Ela tem uma associação, né, com a Atlântida, porque Platão, ele descreveu a Atlântida ali mais ou menos no período de 10.000 anos ali atrás, né, que foi esse movimento. E por que a gente está associando a Leão, né? Se a gente pegar o arquétipo do signo Leão, o que Leão traz pra gente? Leão, ele vai falar sobre a força da criação. Leão é o rei, ele traz ali o poder, a soberania. Então era uma era onde a gente tinha poder, a gente tinha esse poder de criação, esse conhecimento todo que chegou no ápice da cadeia alimentar, porque Leão, né, é o rei da floresta, é o ápice da cadeia alimentar. Então naquela era ali, a gente chegou a um ciclo de humanidade que a gente tinha muito poder. O poder, ele era absurdo, e Platão faz essa analogia com, né, a Era de Atlântida, porque a gente sabe que em Atlântida são os nossos ancestrais mais evoluídos, mais elevados que estiveram aqui na Terra, né? Então, Platão, ele é muito fino quando ele canaliza essa informação, porque é um acesso mesmo de registro acástico que ele traz, né? Porque, como o Adnir falou, as coisas, elas têm um tempo fino para aparecerem, né? Não tá no nosso tempo, tá no tempo que precisa estar. E aí, por que a gente está associando, falando da Era de Leão, né? Era de Leão, gente, trazendo para astrologia. E se a gente buscar na história, por que a Atlântida caiu? Por causa do ego, né? A gente sabe que a Atlântida caiu porque eles fizeram um mau uso de todo esse poder. Era muito poder e foi feito um mau uso pelo egoísmo, foi feito um mau uso ali, roubando eles. E aí a gente, né, eu trago essa analogia de que a gente vem caindo, né, a gente veio caindo ali até 2.000 anos mais ou menos atrás, que aí veio um grande avatar que veio nos relembrar de, opa, peraí galera, deixa eu resgatar aqui a memória de vocês, porque, né, na casa do pai há várias moradas, né? Então esse avatar, ele veio trazer pra gente ali muitas viradas de chave pra gente sair dessa queda e começar um novo ciclo. E isso também é explicado pela precessão dessas eras astrológicas, que é uma contagem. Então vamos começar. Gente, por que eu tô falando da Era de Leão? Era de Leão, a gente tem ali, historicamente, na patinha dela, há um registro de datação de carbono, que ela tem ali, ela foi construída, né? Ela tem uma vida de mais ou menos aproximadamente uns 10.500 anos, ou seja, ela é anterior ali aos egípcios, né? Quem conhece um pouquinho sabe que a esfinge, né? Ela tem uma cabeça que não é dela. Ela foi colocada ali na época dos egípcios, mas ela basicamente era um leão. Então eu particularmente acredito, inclusive, que a gente vai ainda encontrar muitas informações através dessa esfinge, informações atlantes que a gente vai relembrar no momento que precisa ser relembrado, né? Mas enfim, a esfinge, ela é um grande monumento que consegue trazer pra gente essa história e sincronizar, né, essa era, para que a gente tenha ali um pouquinho desse entendimento de há quanto tempo, né, a gente veio ali caindo e agora a gente está num processo de levantar novamente. Então, era tudo só ou de pinturas rupestres, né, ou tudo datação de carbono, igual eu falei para vocês. A esfinge, chegaram a essa conclusão que ela tem por volta de 10.500 anos, porque essa datação de carbono que fizeram na patinha dela, ela tem erosão por água. E se ela tem erosão por água, a época que ali era uma floresta equatorial era 10.500 anos atrás. Então, isso se liga, isso se associa. Então, o que eu tô trazendo pra gente é um simbolismo de associação para que a gente possa entender esses períodos que a gente viveu na Terra e que a gente ainda vive. Então, a gente passa um pouquinho ali mais pra frente, caminhando ali para 8.000, 7.000 anos antes de Cristo, onde a gente ainda não tinha esse conhecimento da escrita, né? O que a gente tem na história? Para eu estar falando para vocês que a Era de Câncer foi a Era matriarcal. A gente tem aquelas primeiras imagens da deusa, que são feitas de barro, elas foram encontradas nesse período aí, mais ou menos de 8.000 anos, né?
Então a gente associa, e claro, né, gente, o que a gente entende desse arquétipo do câncer, né? Câncer é um signo de elemento água, então ele vai estar falando ali sobre o sentir das emoções. Então, e aí se a gente for analisar, né, a gente veio de uma queda por ego, então é como se a gente estivesse renascendo, né? Câncer, ele vai falar de um renascimento. Então a gente renasceu ali, foi uma era, um período onde a humanidade que estava aqui, ela estava renascendo, vivendo uma gestação e um novo nascimento. E foi ali, né, onde também a gente começou a lidar com a terra, né? É bonito trazer essa associação da era de câncer com esse lado matriarcal, né? Porque essa ligação com a terra, né? Esse cultivo, o semear, esse movimento, né? De chegar e cuidar e nutrir a terra, porque daqui a gente vai colher, né? Daqui a gente vai receber. Então, assim, ali a gente foi retomando essa consciência que aí o arquétipo de câncer vê com o arquétipo de gêmeos, né? E aí o fato que eu quero trazer para vocês é, nessa era de ar, que é uma era que trabalhou a nossa consciência, foi os historiadores, eles fizeram um estudo ali nos Homo sapiens, Homo erectus, né? E nessa passagem de era, surgiu um DNA em nós que chama o FOXP2. O FOXP2, ele é um gene no nosso DNA, que ele surgiu a partir dessa era de gêmeos em diante, porque antes a gente não tinha esse gene no nosso DNA. E esse gene, além dele nos permitir a comunicação, a fala, o entendimento, né? Esse gene foi o que trouxe pra gente a capacidade de consciência, que é o que a gente aprende muito nas eras de ar. Nas eras de ar a gente tem o nosso mental sendo muito desenvolvido, né? Então é interessantíssimo, quem quiser buscar depois, gente, o nome do gene chama FOXP2 e é um estudo comprovado que a gente desenvolveu esse gene dessa era em diante. E aí, obviamente, que a gente vai ter várias mitologias falando, né, sobre essa questão do ariano. Então, naquela era de Áries, a gente estava trabalhando ali a dualidade da nossa ação. Então, a gente estava sendo chamado a um olhar, né, para essa questão mais da unidade. E a gente também estava vivendo o lado sombrio, que era o quê? Era o fogo mais uma vez. A gente estava vivendo mais uma vez uma era de fogo. Então, o que aconteceu ali que foi tanta guerra, tanta briga, tanto caos? Porque era muita conquista. A conquista pelas terras, a conquista, né? Então, o que a gente tem que entender é que, assim, a gente vive ciclos. E o que eu tô falando aqui são ciclos. Na era de Leão, né, o fogo tem muito isso da autorreferenciação. É um momento onde a gente tem muito poder de criação, mas é um momento também onde a gente precisa estar atento, né, a toda essa questão do ego. Então, ali... Olha como foi, né, na era de Áries. Foi muita briga, muita guerra, porque o egoísmo imperava, era um querendo ser melhor que o outro. E a gente ainda está trabalhando essa limpeza ariana em todos nós, né, porque a gente traz toda essa descendência. Lembra que a gente também faz parte dessa linhagem. Nós somos poeiras estelares, e se a gente está encarnado aqui agora, é porque a gente está fazendo parte desse ciclo transicional, porque, gente, na casa do Pai há muitas moradas. Então, essa transição de terceira dimensão é a gente que está vivendo aqui agora. Quem está saindo da dualidade somos nós. Quem está limpando a interferência da sombra somos nós. Existem muitos planos que já estão em outro nível de consciência, em outro nível. Vamos lá, gente, vamos falar das coisas positivas ali do arquétipo de peixes. Peixes, ele é o transcendental, ele é o que dissolve, né, toda a energia e faz a gente perceber o todo. Peixes, ele é a conexão com o invisível. Peixes é a conexão com o espiritual. Peixes, ele é o signo mais espiritual do zodíaco. Por quê? Porque ele faz uma síntese dos 12. É como se ele fosse realmente um ponto de partida. Peixes, ele é essa consciência, né, desse plano sutil. O Peixes, ele vai falar também, né, um signo que vai trazer o arquétipo da água pra gente, né? Então ele vai falar sobre a questão das nossas emoções e olha que massa, né? Que a gente vive muitos, a unidade maior, né? O fluxo é muito perfeito mesmo, porque a gente vive vários momentos que a gente precisa trabalhar: emoção, criação e mente, né? E ação. Emoção, criação, mente, ação, né? A gente transita por essa espiral. E nesse momento que a gente está trazendo essa energia psiana para a Terra, né, veio um avatar que
é totalmente energia psiana. Eu entendo amar a uma unidade maior sobre todas as coisas, respeitar o fluxo do universo, dissolver, respeitar a fluidez, né? Respeitar o processo que está acima do nosso ego, né? Porque há quanto tempo a gente veio caindo pelo ego? E aí ele veio trazer viradinhas de chave para a gente começar a ancorar, né? Porque, gente, a gente está em constante crescimento. Só que naquele momento, daquele final de 26 mil anos, onde Áries finalizava um ciclo, a Terra ela finalizou um ciclo de terceira dimensão. E ali a gente começou a subida para uma quarta dimensão. E que agora em Aquário, através do nosso DNA, né, a gente vai viver uma entrada de uma quinta dimensão. Mas ali a gente já começou a entrada da quarta dimensão. Tanto que quando esse avatar vem, ele fala, né? Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Porque ele vem falar sobre esse marco que ele vem trazer pra gente. Porque ele vem falar exatamente que, galera, terminamos um ciclo grandão, onde vocês já caíram pra caramba pelo ego. Vamos começar outro? Mas pra gente começar esse outro, a gente precisa ter esse conhecimento fino sobre o espírito, né? Sobre o que tá... Porque, gente, pensa lá na época ariana, o quanto a gente se degladiava por causa disso aqui, da matéria, sabe? E aí, quando esse avatar vem, Yeshua, né, Sananda, esse grande ser, ele chega na Terra, ele vem falar assim, não, eu vou levar esse sentir para essas pessoas, né? E eu vou virar chaves para essas pessoas para que eles comecem um novo ciclo. E, gente, pra gente começar esse novo ciclo, que a gente ainda tá vivendo no final desse ciclo, e aí, né, só dando um adendo, a gente tá há 2000 anos ancorando esses ensinamentos, porque se a gente for parar pra pensar, até hoje a gente não sabe amar o próximo como a nós mesmos, porque a gente ainda olha pro nosso umbigo primeiro. Então, olha como é importante a gente ancorar esses conhecimentos agora, porque se a gente não ancora o que esse grande avatar veio dar de virada de chave, porque, gente, isso tudo é uma virada de chave. Quando a gente vive esses períodos cíclicos, a nossa consciência, ela recebe viradas de chaves, informações. Quem tá sintonizado, né, para receber, recebe. Quem não tá, vira no lado sombrio. Peixe, gente, no arquétipo sombrio, ele vai falar sobre a ilusão, ele vai falar sobre o engano, ele vai falar sobre os exageros emocionais. Então, gente, vamos olhar ali para a época da Inquisição, né? O que fizeram na época da Inquisição? A época da Inquisição, ela é um ponto-chave para a gente olhar esse peixes no lado sombrio, porque lembra, a gente tá vivendo esse processo de era, então a gente tá na dualidade da era. Assim como a gente recebeu os influxos, né, de amor ao próximo, né, de amar a unidade maior, na casa do pai há várias moradas, a gente recebeu muitas informações para crescer a consciência, para crescer a nossa forma de sentir e existir dentro da Terra. Mas como também há o lado sombrio, o que houve, né, em todo esse processo, durante esse período que esse arquétipo crístico, ele tá sendo a nossa virada de chave, a nossa expansão, para ajudar a gente, né, a transicionar essa fase. Então, houve uma apropriação desse ser e colocaram esse ser em quadradinhos ali, né? Por quê? Porque né, um prenúncio de que aquela era ali era a última que dava para assim, estar inconsciente de toda essa interferência que a gente teve. Então, como ali chegou num ápice de banalização, ali a Terra estava caótica, a densidade estava enorme, era muita guerra, era muita briga, era muito caos, era muito dente por dente, olho por olho. Então, ali, como a gente vive uma ordem precisa do universo, o universo ele tem uma espiral perfeita, né? Os alinhamentos que o Adinir trouxe pra gente fala são alinhamentos, são ordens perfeitas. Assim como ele falou em toda a primavera, né? Tá, o ponto de luz está no mesmo. A gente tem uma ordem superior que nos rege, né? Então essa ordem viu que a Terra estava emanando uma densidade muito alta e já estava ali no final daquele ciclo, porque, gente, a contagem dos equinócios, ela é contada, por conta do movimento de precessão, ela é contada diferente do nosso zodíaco. O nosso zodíaco a gente conta, né, ali o primeiro signo é Áries, né, depois vem Touro. A precessão ela é contada ao contrário. Então, em Áries, a gente estava no último ciclo de 26 mil anos. Então, Áries foi o limite
pra gente estar ali naquela banalidade toda, porque Áries foi o limite da queda, né? Então Áries estava finalizando um período de 26 mil anos, um ciclo de 26 mil anos. E ali, quando começou a ser finalizada essa era, veio Buda, né, que foi um grande sucessor de Cristo, porque Buda também veio trazer ensinamentos piscianos, ensinamentos espirituais, né? Então ali a gente já começou a receber influxos do que seria a próxima era, que seria a era de peixes. Só que nessa virada, gente, o que a gente precisa entender que é muito importante é que estava se encerrando um ciclo de 26 mil anos e estava começando outro. Por isso, né, é interessantíssimo a gente olhar para esse avatar e ver que realmente ele mudou a contagem, né? A gente conta hoje em dia que a gente vive 2025 depois de Cristo, né? E Cristo, ele veio justamente nesse período, né? Saindo ali da era de Áries e entrando na era de Peixes, porque o que Cristo veio trazer pra gente? Gente, vamos olhar para o arquétipo do Peixes, né? Vamos entender o que Peixes fala, que é tudo que Cristo fala, né? Amor universal. Quem foi o maior pregador de amor universal para nós nessa terra, né? Foi o Cristo. E quando eu falo Cristo, gente, eu não tô falando aqui da figura católica pintada ali, né? Os também são sagrados, porque são manuscritos que contêm informações, né? E agora, nesse momento, a gente está, né, descobrindo verdades, né? Os apócrifos, eles foram encontrados ali em 1900 e alguma coisa, não me lembro agora a data certa, mas assim, são períodos que a gente começou a receber a verdade. Inclusive no próprio apócrifo de Maria Madalena, ela cita muito a natureza como algo chave para a gente transicionar de uma forma mais luminosa. Madalena fala sobre o respeito que a gente precisa ter com a própria natureza, né? Enfim, esses conhecimentos, eles tinham sido tirados da gente. Yeah.